Imagine um futuro completamente inverossímil, onde tecnocratas controlam o que você fala e que a privacidade não existe mais. Nesse futuro absolutamente inventado, há uma elite que proíbe o consumo de carne, de cigarro, de combustíveis fósseis e até de sal, tudo pelo bem da sua saúde, claro. Nessa loucura que só podia sair da cabeça de um escritor maluco de ficção, a polícia persegue criminosos perigosíssimos que contam piadas sujas e as pessoas aliviam as suas dores na frente das telas de LCD. E o Arnold Schwarzenegger deixou a carreira de ator para entrar pra política. Louco, né? Um mundo que se divide entre uma elite limpinha e bem tratada e uma multidão de deploráveis. Ufa! Ainda bem que é só um filme, né? Estamos falando de O Demolidor, de 1993, estrelado por Sylvester Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock. Uma aventura distópica que levanta questões importantes como: qual o equilíbrio entre segurança coletiva e liberdade individual? Quando o uso da violência é justificado? E o mais importante, como se limpa o brioco usando apenas 3 conchinhas? Roda a vinheta. Antes de prosseguir, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir continuar, é por sua conta e risco, ok? E para conversar comigo, eu chamei o homem que traiu uma areca bambu com um baobá, Carlos de Freitas. Uma mancha na minha história. E aí, Carlos de E aí? Freitas? Vamos falar Assistiu de o O Demolidor? Assisti hoje, agora. Eu já tinha visto acho que umas 8 vezes, mas tudo bem. Para estudar, né? Pra Tem que estudar, assistir de novo. assistir com um olhar agora crítico, assim, né? Isso. Um olhar Rubens Evald Filho. É, isso aí. Agora conta aí a história. O que é, mais ou menos, por alto? Fala aí. Pô, eu tenho que contar o filme? Ah, pro pessoal que não viu. Aí, Pô, o filme se baseia numa distopia, como você bem disse, né? Nada parecido com a vida real, onde o John Spartan, um policial, John Spartan, persegue o Simon Phoenix, que é um criminoso, e o filme começa 3 anos depois da filmagem, né? É 1996, já é uma espécie de futuro que é meio parecido com o que era, né, com o que é, talvez, um pouco hoje. E aí os dois, o Wesley Snipes explode o prédio inteiro, ele tinha sequestrado um ônibus lá, que tinha 40 pessoas. Eu até hoje eu achava que eram 40 crianças, mas eu não sei porque no filme hoje eu vi, não menciona criança, menciona 40 pessoas. O ônibus já tava lá, né, explodiu tudo. A hora que o John Spartan prende, né, o Wesley Snipes, o Simon Phoenix, e na hora que ele tá preso, ele fala, tá vendo, ele falou que não se importava com as pessoas, né, só pra me prender. E aí foi julgado e aí foi congelado. Criogenizado. Criogenia, né? Então, em 96, pro futuro distópico daquela coisa, em 96 você já conseguia botar um criminoso pra dormir criogenado, crioxigenado, sei lá. Enfim, ficar congelado. Eles ficam até 2000, tá perto, hein? 2032. Tá pertinho, ficam até 2032. O filme acontece mesmo em 2032, né? O comecinho é só pra por que eles vão, né, vão parar lá. E aí acontece, eles estão fazendo uma coisa de rotina lá, né, ele vai passar o Wesley Snipes vai passar por uma, como é que eles chamam? Audiência de custódia, né? Por aí. Ele foi passar por uma audiência de custódia e se solta. E consegue fugir. E o legal é que aquela sociedade toda ali, ela passou por uma reforma, né? Uma revolução completa de comportamento, né? Então as pessoas não falavam mais, é tudo muito bonitinho, é todo mundo muito bacaninha. E chega o Wesley Snipes daquele jeito, né? As pessoas não têm como se proteger do mal, né? Que essa eu acho uma das grandes questões do filme também. Quando você apaga o mal, né? Você resolve botar ele para debaixo do tapete. Quando ele vem, você fica completamente desprotegido. E aí, para conseguir... Porque os policiais são... Completamente. São nada de violência. Máximo indefesos diante do cara. Que tenha um... Que parece bom, pichação, né? Não. Eles têm aquele coisa que bota a pessoa pra dormir. Ah, pra dormir, Não, mas eu digo, o máximo de crime... de crime, pichação. Os caras picharam. Isso é legal que a história ela vai sendo contada, como toda grande história, né? Você não tem de cara o cenário completo. Você vai entendendo aos poucos. Então você vê aqui e ali, né? Esses vandalismos, né? É o máximo que tem. É o máximo que você vê. Só que chega o Snipers que, o cara era um psicopata já em 96, né? Você vê que ele não tinha muita dificuldade de matar naquela época, né? Aí ele chega arrebentando e os policiais falam, a gente precisa de um cara que também tem essa coisa da violência. E aí descongelam o policial que
foi punido injustamente, depois a gente vai descobrir, Sim. mas ficou os 30 anos também congelado. E o policial é o Sylvester Stallone, É o John Spartan. John Spartan. E o Stallone, eu achei ele muito bem nesse filme. Eu gosto, eu tenho- sou fãzão do Stallone, cara. Eu adoro tudo que ele faz. Bom, e aí ele volta também, que é um cara, apesar de ser um cara do bem, Sim, né? mas no filme, pra aquela... ele tá completamente fora da época, né? É. Eu Completamente gosto descolado. das das tensões entre ele e o chefe de polícia, né? Que é aquele cara, seu carnívoro. O cara xingando ele. Seu carnívoro, seu selvagem. Parece um amigo meu que xingava, como é que é? Malfeitor. Malfeitor, né? Seu malfeitor. Stallone começa a perseguir o cara e a gente começa a ver umas pessoas que são meio que os párias da sociedade, né? Aí tem Existe os deploráveis, tem umas que não tem esse que nome, moram no submundo. Um fato interessante para quem não viu o filme. Houve um terremoto em 2010, né? Isso. E aí foi foi construído, virou San Angeles, né? Juntou tudo, né? Los Angeles, San Diego, São Francisco se juntaram e virou essa cidade futurista, com tudo lindo, tudo né? limpo. Você fala, queria morar aí, porque é uma paz, então, uma né? tranquilidade, né? Exato. Para quem, né? Você pensa numa cidade que não tem violência, que é tudo limpinho, mas aí você começa a ver mais de perto. Aí tem um governador lá, que parece que é o governador, que é o cara que meio que inventou essa história toda, né? Parece um pouco Jorge Soros. Então, eu fiz. Carinha de Jorge Soros. Pra mim, total. Bom, e aí a coisa se desenvolve lá e depois Enfim, a história é muito legal. O filme é de ação, o filme não te deixa um segundo com tédio. É um filmaço. Muito gostoso de assistir. Agora a gente vai fazer as nossas considerações metafísicas. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, claro, porque é mais ou menos a primeira coisa que acontece, você olha primeiro e fala, tudo limpo, lindo, né? Aquela cidade, não tem um lixo no chão, não sei o quê. De repente, o cara fala pariu, fiz não sei o quê, já vem, toma uma multa. Você foi multado em Código da Moralidade Verbal. Né? Moralidade verbal. Nossa. Aí você já começa a achar estranho. Fala, cara, primeiro que estão ouvindo tudo que o cara fala, Exato. Então já não existe privacidade, né? E depois que você é multado por falar palavrão. Imagina. Então aí você já começa a ver essa coisa do tentar controlar a linguagem, Sim, que é o controle já começa ali, né? Que a gente já tem isso, de certa forma. Não é multado, mas você pode... É pior, né? Você perde emprego, Não, e se você pega... Os caras contam piadas sujas, né? Eles são perseguidos pela polícia, né? A polícia Agora, recentemente, o MP perseguiu um humorista, né? Exato. Não tem... Poxa, que diferença, né? Então, isso é interessante também, porque ao mesmo tempo você começa a perceber um desconforto daquelas pessoas com aquilo tudo. Então você fala, pô, tem coisa fora do lugar aí, não é porque por fora parece tudo, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Essa é a síntese desse filme, né? E aí você começa a ver que a própria policial, a Sandra Bullock, que é uma fã dos anos 80, né? Ela tem lá o Máquina Mortífera, tem um pôster do Máquina Mortífera, muito bom. E ela é fã justamente porque ela sente que tem alguma coisa ali fora do lugar, né? Mas ela aceita, vive a vida como todo mundo. Ela tá sempre inconformada, ela acha que tá tudo muito tedioso pra ela. Poxa, mas não acontece nada. Não, como não? Você não ficou sabendo que prenderam lá o cara que pichou? O cara falou, o cara contou uma piada horrível, contou uma piada suja. Aliás, essa é uma frase que ela fala literalmente. Pô, você não cansa de só prender cara que criminosos que fazem piada suja, né? Exato. Então, a gente vai vendo que, cara, começa... E esse filme foi inspirado em 2 livros, né? O Admirável Mundo Novo, que é óbvio, até porque o nome da menina é Huxley. Sim, Lenina Huxley. Lenina é uma personagem também do Admirável Mundo Novo. Então, Lenina Huxley e o cara... e esse negócio de criogenia foi tirado do H.G. Wells. Se bem que a gente já falava disso, mas foram duas distopias que o filme toda hora ele visita, né? Então tem muita coisa parecida. Então aí vai se desenvolvendo e o cara o próprio Stallone fala, cara, isso aqui é um negócio absurdo, né? Tudo bem, vocês não têm violência, mas às vezes você precisa da violência. E aí se proteger da... É um ponto que a gente entra. Eu acho que o Stallone é o cara... É a masculinidade, né? Basicamente, a masculinidade positiva. Sim, o lado positivo da masculinidade. Tratado ali. Você vê que todos os homens ali são
mais ou menos esse protótipo que está sendo montado hoje, né? É, Todos muito, né? Ninguém fala palavrão, eles não se tocam, né? não Eles se fazem um encostam, cumprimento, não assim, tem. tudo meio, enfim, não dá pra falar muito, mas assim, né? Não, eu já falei que Meio tem spoiler, não estrogenado, pode meio falar. estrogenado. Não, Não dá pra falar hoje. é, Porque tem o controle da porque linguagem. hoje a gente Você não não pode falar toma as coisas, multa, não toma, não é palavrão, na verdade, não. não é, não é isso. O que você não pode falar É são que os coisas homens, óbvias, é às que os vezes é homens não são verdade. tão homens ali, né? É, São caras muito fracos, muito frágeis. os palavrões que hoje a gente não pode falar são coisas politicamente incorretas Exato. e que às vezes nem são mentiras, às vezes são verdades que você não pode falar. E aí você não só é multado, se fosse ainda uma multinha, porque pelo jeito nem é uma multa muito alta, né? Você perde emprego, você perde Perde tudo. os amigos, perde tudo, né? Perde É. a vida social. Ali você já tem uma multidão de cancelados, né? No É. filme. Né, que são aqueles caras que estão vivendo à margem da Então, sociedade. aí a gente descobre que no submundo Sim. são os. Para mim, é muito a nossa vida. Se você olhar por fora, assim, o filme, eu coloquei, até peguei cada personagem mais ou menos. A gente tem um paralelo. É. Você mesmo falou, cara que é o dono da cidade lá, o governador. Eu coloquei a ONU, o Jorge Soros, Que é controlar. o Schwabs, Sim, Klaus Schwab. Schwab, O sonho Fórum o sonho do mundo Mundial. perfeito, né? Do mundo, né? Na cabeça dele, né? Na cabeça, Na o cabeça perfeito dele. pra ele. Pra ele. Tanto que ele traz o cara de volta, né? Ele pega o Wesley Snipes, justamente porque ele quer acabar com o cara que contesta as coisas dele, né? Porque ele sente que o cara tá ganhando força ali, né? Então, aí você vê que ele não quer acabar com o sofrimento do mundo, porque ele quer acabar com o sofrimento só de quem entra no establishment. Sim. Quem tá por fora, que somos nós, hoje em dia somos nós, a população em geral, é o cara que tá meio inconformado o tiozão, com tudo isso, que quer só fazer seu trabalho, quer comer as suas coisas sem ninguém encher o saco. Não quer ver seu filho ser importunado na escola por um monte de ideologia, que enfia um monte de caraminhola na cabeça dele, E né? é chamado, literalmente, até eu tô usando esse nome porque a Hillary Clinton chamou essa galera de deplorável. Quem votava no Trump eram os deploráveis. Olha só. São deploráveis, são Uhum. pessoazinhas, subhumanos. Eles pensam assim Sim, mesmo, sim. realmente. E esse é o custo, né? Você vê, um dos pontos fundamentais ali do filme. Tudo bem, você consegue criar uma sociedade assim, mas qual é o custo? Quantas pessoas você vai ter que excluir, eliminar para poder fazer essa sua sociedade? E na verdade, o plano dos caras está tudo envolvido com isso, né? Uma das coisas é justamente por que o é tão disseminado? Vamos começar a fazer essa gente parar de procriar, né? De procriar, entendeu? Aliás, é uma coisa no filme. Sim. A procriação é proibida a não ser... só no laboratório, né? Na verdade, eles nem se encostam, né? A procriação é proibida por lei. Você só pode com autorização procriar. Sim. E não pode fazer sexo. E é no laboratório. Ou seja, a função do sexo, a melhor e a mais próxima da verdade, que é você procriar, você se unir à sua mulher, né? O homem, no caso. Pô, dá umas roçadinhas, pelo menos, né? Se divertir, Vamos ser um pouquinho, né? Mas dentro da coisa certa, o cara elimina a função unitiva, a função procriativa e coloca os dois... só o prazer. Eles só podem sentir o prazer de longe, mas o prazer tá lá. Sim. Você não deixa de sentir o prazer. Também não deixa de ser um pouco o retrato da nossa sociedade. O cara vai lá, busca só o prazer, esquece todo o resto da função sexual. A droga do amor, né? Isso. Uma espécie de droga ali. Aí a gente tem eu acho que o papel do Wesley Snipes, que é o bandido, ele é o papel da masculinidade tóxica mesmo, de verdade, que é o violento, psicopata, o cara que eu considero, seria... Putz, será que eu posso falar isso? Aí, ó, controle da linguagem. Para acabar com os deploráveis, ele se junta até com os caras mais violentos. Quando os globalistas se juntam com o comunista, com o islâmico, com não sei o que, se bem que eles não se juntam tanto. Na verdade, assim, eu acho que um paralelo bom que você pode fazer, por exemplo, são os narco-estados, né? Você pega a Venezuela, a Colômbia, né? Que o cara pega e fala, não, vem cá, vocês agora são um partido, vocês vão trabalhar junto com a gente. Eles usam o mal, os caras mais violentos, assim, mais toscão, pra acabar com os deploráveis e manter aquela paz mundial. Aparentemente, tá tudo muito bonito, né? Aquela coisa. E aí a mulher é a única do filme. Só ela. Cara, não tem mais nada. Que é a Sandra Bullock. Ela representaria aquele cara que tá no sistema, tá vendo as coisas acontecer, mas não é muito informado, mas sente que tem um negócio assim meio
puta, tem alguma coisa Sim, fora do lugar sim. aqui, né? E aí o mais legal é o Bob associado, que é o cara que Sim, é sim. o Aspone do... O gordinho. Ele é uma espécie de liberal da Faria Lima. Por onde a maré tá indo, é Total, o centrão, total, assim, total. uma Ele mistura de vai tentando centrão. fazer acordo com todo Tipo assim, mundo. quem tá no poder? É o fulano de É, tal? Pô, então tudo bem, vamos por aqui. Você tá por aqui. Ele não é, quer morrer, não é o quer se Faria Limer, machucar. né? Faria Total Limer. Faria Limer, né? E É isso aí. o Stallone, que é o herói do negócio, ele não é um cara nem do establishment, nem do povão. Ele é um cara que ele precisa... Ele é o herói, né? Então, É a ele figura precisa do estar herói, né? dentro dos establishment, porque ele é É, chamado pelo pessoal lá. Ele precisa estar dentro, e de dentro ele vai acabar sim. com o sistema do cara lá. Ele vai implodir. Quem são esses caras? Uns caras do estilo Trump, do estilo Bolsonaro. Eles não são povão, eles são Sim, establishment. O sim. Bolsonaro ficou 30 anos Sim. eu não tô falando que eles são os heróis da nação, tá? Por favor, Mas o que eu quero dizer é assim, eles representam uma ânsia, Sim, eles têm um uma papel ânsia simbólico, né, do disso, que né? Eles têm a galera tá querendo, mas não consegue. uma importância simbólica que você vê que é massacrada, né? E é E massacrada. aí o que o establishment faz? É que o Stallone é o filme, né? No filme. Se fosse na vida real, provavelmente o Stallone teria sido também. Sim, Já, exato. já tinham sumido com o homem. Que não é difícil, porque eles têm muito mais poder. Exatamente. Tanto que uma das. É que ele é herói, é filme de aventura. Ele nem faz. Olha que interessante, você fez essa comparação. Ele não faz parte do plano do cara. Não, ele aparece sem querer, porque é uma exato. solução que os caras da polícia dão. Entendeu? Não tem a ver com Então. coisa. Ele surge meio que sem querer, assim. Aquele cara Isso. realmente falou: peraí, bom, já que não tem ninguém, vou ter que ser eu, né? É meio que isso, Exato, meio que o. E os próprios caras da polícia, eles não gostam muito, mas falam, bom, é a coisa certa pra se fazer. Aliás, uma que tem mais dificuldade de aceitar é o líder, é o chefe. É o que tem mais dificuldade, porque é o que mais está preso dentro desse sistema, né? mas E quanto mais. ele acaba... Acaba, mas o tempo inteiro tem uma Ele tensão entre os demora, dois, né? Tanto que ele tenta o tempo inteiro, fala pra não, você não vai. Só que é isso, o cara é fraco, ele não tem capacidade de segurar uma força como o Stallone, nem como o outro. Então ele sabe, ao mesmo tempo que ele tem... Tanto que quando o outro é morto lá, ele tenta prender o... Não, dá licença, né? Não, você tá preso, você tá preso. No final ele fala... porque você a polícia tá preso, fala simplesmente. Nessa sociedade, a polícia fala, você tá preso. O cara, tá bom. Continua lá. As pessoas estão tão controladas que ele fala, não tô preso. Se quiser, vem me buscar. Exatamente. Eu tenho que pegar o cara lá. Eu vou pegar o cara. Então, isso é uma coisa que eu acho da masculinidade, que os caras não entendem mas vamos ser masculinistas. E não sei o que. Ser homem de verdade é você fazer a coisa certa e na hora que você precisa usar força, você usa. Mas você não usa a força porque é legal usar a força. Tem um diálogo que eu achei um dos mais legais do filme, que é ela falando pra ele, então você não gosta de matar as pessoas, de ser violento. E ele fala assim, não, eu faço porque quando eu preciso. Não é porque é gostoso, não é uma coisa que eu acho legal, às vezes. Ele fala assim, não, tem hora que é legal. Porque tem uns caras que... Mas, porque os caras que merecem. Então, é mais ou menos a violência, quando tá ligada à justiça, a gente até falou isso em programas, né? O programa, eu acho que o filme fala isso. Existe uma violência que é justa. É a legítima defesa. Aliás, tem uma fala do policial que é muito engraçada, que ele fala assim, nós somos a polícia, a gente não é pra ser violento. Tipo, como é que esses caras estão fazendo violência? Eu sou da polícia. Mas olha como essa... É o que eles querem que a polícia seja. É o que o Soros quer que a polícia seja. É o que Soros, Márcia Tiburcia. Tabata, não sei o quê. Não, imagina que violência. Você viu, ele matou o bandido. Ora, só porque o cara tava com um fuzil apontado pra ele. Pra uma velhinha. Uma velhinha, né? imagina. Não é assim, é desproporcional. Tem que conversar. Eu gosto do atira no joelho. É fácil. É muito filme na cabeça. Agora, tem essas coisas mesmo do cinema americano que tem algumas coisas que são muito toscas, assim. Eu me divirto, porque, né, porque o cara tá tomando metralhadora de tudo que é lado, ele pega uma mesa, assim, sai correndo com uma mesa, assim, pra se proteger e não toma um tiro, cara.
velho. Muito No bom. final o sniper dá uma rajada. Uma rajada. Não, ele pega um raio laser, cara, que só ele fazer assim e o cara consegue escapar. Não, Tem enfim, né? coisas Mas é assim. cinema, tudo bem, Mas tá perdoado. Então, acho que tem um espírito meio da época Não, do nessa Indiana época. Jones, assim, Sim, sabe? Porque Indiana Jones é isso. Também. Mas é Mas o Indiana Jones é mais brincando, assumido, né? né? É mais assumido, que a coisa é brincadeira. Uma das coisas que você falou do contato físico também, que eles não têm contato físico, eu lembrei daquela história, porque é muito parecido com o discurso tecnocrata do pessoal dos Pandeminium, assim, né? Sim. Então, assim, pô, não vamos encostar porque faz mal à saúde. Ou seja, você não vai abraçar seu avô, Sim. que pode... Você tem pouco tempo com ele, com qualquer avô, né? Porque os Exato. avós são mais velhos, eles vão embora uma hora. Então, vou ficar um ano sem ver, o seu sem avô, que encontrar. por uma questão de medo de pegar vermes e germes, vermes não, germes, não sei o quê. E a mesma coisa, não vamos se encostar porque é um problema de saúde. Eles não falam claramente, mas dá pra ver que é uma coisa bem tecnocrata, a tecnocracia no talo. Até hoje você Me vê lembrou muita gente. o Luciano Huck abraçando o cara com a bolha, Nossa, assim, sabe? Lembra disso? Sim. Puta. Então é isso. Essa coisa... E na verdade acho que o mundo tá até pior do que aquele lá do... então. Tá um pouco pior, assim. Pessoas... Enfim, tudo bem que ali não tem carne, né? Eles acabam tendo que comer carne de rato, né? Depois, no submundo, porque lá em cima não tem carne. Lá em cima não tem nada. Outra coisa que eu percebi foi o negócio das grandes conglomerados de corporações. Só tem uma empresa só tem um restaurante, né? Só tem um restaurante. E provavelmente isso serve para outras coisas. Sim. E sabe uma curiosidade interessante? Ele, em alguns países, aqui você viu, acho que devia estar Taco Bell, não é? Como Ele assim? fala que só tem um restaurante que é o Taco Bell. Não, Pizza Hut. O seu é Pizza Hut, o meu veio Taco Bell. Sério? Tem alguns países que eles colocam o Taco Bell e outros que é Pizza Hut. Caramba, mas aparece lá o Pizza Hut no coisa. Eles mudam? Mudaram. Que louco, eu não sabia Porque não. na época só o Taco Bell aceitou, e aí depois aí que vem a ironia da coisa. A empresa que era dona do Taco Bell também comprou a Pizza Hut, ou vice-versa. Olha só. E aí eles falam, pô, Pizza Hut é mais legal em alguns países, vão entender melhor. Realmente, no Brasil, Sim, no e Brasil na Europa, Pizza Hut. seria a Pizza Hut. Então aí o que os caras fizeram? Botaram... Só que é mais ou menos isso. Os caras estão se comprando e virando uma coisa só. Você vê, dono de TV, de coisa de comunicação, tem 5 no mundo, sei lá. Sim. Dono de... Se não fosse a internet, ninguém ia ver. Esses escândalos que a gente tem visto recentemente, né? O próprio Americanas com as Americanas, né? isso. Como é o processo dela de fazer dos pequenos se ferrarem. Enfim. Bom, a Ambev é um exemplo. Ambev é um negócio que é mundial e tem quase todas as marcas de bebida. Agora há pouco teve um casinho aí entre Santander, né, Itaú, querendo... Bradesco, isso, né? Exato, querendo impor em cima de outro setor. Exato. Quer dizer, os caras são bancários, eles querem impor regulação em outro tipo de setor, cara. Então, cara, é impressionante como esse filme é... profético, né? Profético. Tipo, tem até o comentário de alguma galera falou, pô, eu não sabia que era um documentário. Tá virando mesmo, né? Tá quase documentário, mas a gente esqueceu de falar da música, né? Então, aí. A música. Tem a música. A música também é outra coisa que eu fiz uma ligação com os nossos tempos, porque no Instagram hoje, a gente só ouve 15 segundos de música. A molecada é a música que tem no TikTok ali no fundo, e aí vira meme, é música meme. Ela não é mais a música, ela tá sempre de fundo ali, né? Existe não todo mundo, óbvio, mas existe uma tendência da galera ouvir 15 minutos de música. E lá no filme é só jingle, né? É só jingle. E música infantil. Isso é outra coisa que é sutil, mas é a infantilização da sociedade ali. É claro que, por exemplo, é muito melhor você ter o jingle, né? Eu imagino um futuro em que você tenha que escutar músicas do Marlboro ou a MC Pipoquinha. Eu prefiro que você fique escutando os jingles antigos, né? Das casas pernambucanas, sei lá. E eu vi em algum lugar que o cara fala isso. Os caras ouvem jingle lá como uma coisa meio histórica, música de... como é que se diz? De nostalgia, não sei o quê. Por quê? Porque as corporações já estão tão donas de tudo que não precisa mais ter publicidade. Olha. E é quase isso, né? Você tem a publicidade, a publicidade que deu errado lá, da mulher trans lá. Da Bud Light. A Bud Light quebra, mas a Embev é dona de tanta coisa que ele pega cria outra marca e fala, beleza, sai daqui e vai pra outra. É meio complicado. Por mais que a gente os caras façam boicote, isso dá um recado mesmo. Os caras, no fundo, perder dinheiro não vão, né?
vai mudar. O dinheiro tá na mão deles, né? De todos, né? Você tem 50 famílias, sei lá, com dinheiro do mundo. Outra coisa que eu senti bastante nesse filme é que as pessoas não têm sentido, né? Tem o cara que fica lá na rua ouvindo, ele fala, eu sou Sim. meio, É. tô triste, não sei o quê. Não, você é um cara, o computador, a tela, né? Fala pra O ele. chat GPT. Fica falando, Uma espécie não, de você é GPT. legal, olha, você não sei o que lá. É uma Sim. falta total de conteúdo, né? E justamente sentido na isso, de vida. você excluir, você tentar excluir artificialmente a dor, o sofrimento, a imperfeição, tudo isso que faz parte da vida e que dá graça à vida. Você não consegue botar só não é fazer uma comparação com cor, mas é ridículo. Mas você não consegue colocar só um elemento na vida e achar que aquele elemento vai ser um elemento que seja bom, por exemplo, alegria, felicidade, não sei, que são elementos bons, a gente sabe que são bons, mas sem o contraste, eles ficam completamente vazios, eles perdem qualquer tipo de significado. Uma pessoa o tempo inteiro feliz. Pô, todo mundo tem aquele amigo que acorda rindo, aquela menina que fica o tempo inteiro, você sabe que ali dentro tem algo quebrado. Ninguém consegue ser o tempo inteiro alegre. E aí você vê que isso transparece naquela sociedade, porque não é que os caras são felizes, eles têm que parecer, não pode falar palavrão, não pode falar coisa ruim, não pode não sei o quê, mas no fundo são todos humanos e todos os humanos sofrem, todos os humanos, né, têm coisas boas, coisas ruins. E essa é a grande graça da vida, é a luta, é a luta interior da sua vida, né? Você o tempo inteiro tentando superar a sua animalidade, buscar algo acima, né? E os caras veem o ser humano ali, o governador lá, veem o ser humano como uma máquina mesmo, um ser biológico que tá aí, para procriar a gente não precisa. É uma ferramenta não precisa para dessas nojeiras do tipo beijar, fazer sexo, não precisa. Exatamente, uma ferramenta, e aí tudo. É o Admirável Mundo Novo, que eu acho, a gente sempre falou isso, a gente fala muito do 1984 e tal. Que já foi superado, mas quase. O Admirável Mundo Novo é muito mais assustador nesse sentido, porque você vai feliz pro abatedouro. Exato, porque o 1984 você tem uma sociedade planificada ali, totalmente controlada, que é mais ou menos o que se teve pela força. o que teve no passado, assim. Hoje em dia não, hoje em dia tem muito mais pela cabeça. Né? Você joga ali, a pessoa fica assistindo Galinha Pintadinha o dia inteiro, com a cabeça, entendeu? Vendo o youtuber falar um monte de besteira. Não tem choque, né? Não tem vida ali. Você tá o tempo... Realmente, essas gerações mais novas, e não é crítica a eles, é uma crítica a quem fez isso com eles. Isso é que é cruel. E aí tem que achar alguma solução, cara. Tem que sair desse... nós como pais, tios ou coisas assim, pessoas nosso papel é tentar ajudar dar um pouco de sentido, mas a atenção faz parte do sentido, entendeu? Você começar a ter atenção nas coisas, isso eu acho que é fundamental. No próprio filme, faz um teste com o filme, tenha bastante atenção no filme. Não precisa tentar achar significados geniais, não, é só ter atenção, veja do começo ao fim, preste atenção no filme, veja detalhe, enfim. Isso já vai te ajudar, e você vai ficar na frente de 90% das pessoas que estão ali só vendo TikTok, não sei o que, de 5 segundos. Então, exatamente, um filme desse já virou uma coisa já elevada, pelo que as pessoas têm visto. Tem, cara, nada. E para finalizar, tem o que eu achei muito legal, a conclusão do filme, que o cara chega os deploráveis na frente dos limpinhos, que os dois viram que o outro era maluco, lá, o Cocteau, não sei o nome. E aí o cara fala, agora eu vou liberar tudo. O outro fala, não, agora... Ele fala, não, calma, você se suja um pouquinho e você se limpa um pouquinho e vai ficar legal. Ou seja, vamos viver, esquece, relaxa, tá todo mundo bem. Porque você me lembrou agora de um discurso que o cara, um dos deploráveis, lá, um cara que tá no... que ele fala, eu quero ter colesterol. Não, eu quero andar pelado na hora que eu quiser. Peraí, também não é assim, irmão. Calma, menos, né? Quero andar pelado de madrugada, porque se eu tiver vontade. Esse também é aquele discurso da liberdade plena e absoluta, também é um discurso que vai levar o nego a ficar perdido, né, cara? Aliás, você me deu um insight agora fudido. Um insight ferrado. Na verdade, os deploráveis também são libertários demais. Tanto é que ele fala, não, o direito de escolher, rola uma defesa do aborto ali, leve, não é que
Até porque nessa época não tem também lacração nem para um lado nem para o outro, né? Um negócio que você vê, é tão gostoso ver um negócio que é leve, assim, nesse sentido. Não tem identitarismo, não tem feminismo pesado, assim. Tem nada, né? Até porque o filme é o que a gente tava falando, tem uma personagem feminina, o resto é só homem, né? E assim, tem negros, tem brancos. Tem branco, tem de tudo. Normal, tem de tudo. Ali, normal. Tem tudo. É a vida. Mas quando o deplorável chega e o tecnocrata fala, vamos fazer o meio termo, o meio termo é o conservador. É o cara que pega, tenta... não, a liberdade é um valor. É um valor, mas também você precisa ter limites, prudência, exato, você precisa ter alguns limites. Então, cara, é um filme que fala assim, ó, no final o legal mesmo é ser conservador. Eles nem sabem, talvez, mas é isso que eles dizem. Muito legal. Muito bem, é isso aí. Agora, você sabia? Jack Black faz parte desse filme? Jack Black? Você não viu? Eu também não vi, eu descobri depois. Não. Ele é um dos deploráveis que fica do lado do cara lá. Do é? Ele tá lá. Caraca, eu não vi. Eu sei que tem o Rob Schneider novinho, né? Também. Ele faz o policial. Faz o policial que fica na mesa ali. Que fala da violência. Aliás, eu vou falar a coisa certa. Ele fala assim, ó. Nós somos policiais, não somos treinados para ser violentos. Muito bom. Os caras não treinavam. A única coisa que você tem que treinar um policial é para ser violento. Na hora certa, óbvio. Sim. Mas, enfim. Agora, você sabia, mais um você sabia. Me conte. Tem alguns você sabia. Você sabia que queriam chamar para os papéis principais o Van Damme e o Steven Seagal? Mas não funcionou porque os dois queriam ser o mocinho. Olha só. Ninguém topou ser o vilão. Aí depois o Stallone aceitou e o Jack Chan ia ser no lugar dos Snipers. E também não aceitou porque, eu vou ser vilão lá na China, o pessoal não vai entender e tal. Não gostou. Você acha? Bobeira. Cara, o papel do vilão é um papel tão desafiador. E o Wesley Snipes manda bem pra cacete, cara. Agora, ele tá muito alucinado no filme. Ele teve mais você sabia? Ele teve que, quando ele vai lutar, ele teve que diminuir a velocidade, porque ele era tão rápido que ficava em blur a câmera. O Wesley Snipes? Caraca, velho. Diz que o Bruce Lee também era assim, ele tinha que fazer os movimentos um pouco mais... Caramba, que legal. E ele odiava aquele cabelo, assim, que acabou as gravações. Nossa. E é ruim mesmo. O cabelo é ruim. E também, que não é só no Brasil que as traduções são bizarras. No Kuwait, o Demolidor foi traduzido, que é The Demolition Man, para Rambo, o Destruidor. Porque tinha o Rambo lá. Os caras o pessoal vai viver. Os caras que deram um Rambo, o Destruidor. Parece o Garoto do Futuro aqui, né? O Michael J. Fox. Muito bom. E é isso aí. Maravilha. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um Cine Quinto. E esse filme foi legal, gostei muito de ver. Faremos mais. Aplausos para o filme. E comentem aí se vocês gostaram do filme, o que vocês acharam aí, se vocês estão curtindo os nossos conteúdos. Isso, e aproveita aí, se vocês tiverem um filme que vocês queiram que a gente comente. Isso, boa. Um monte de gente mandou. Esse foi um dos que a gente tá falando porque vocês comentaram, mas pode continuar mandando. Tem alguns que já estão anotados aqui, mas é isso aí. Até a próxima. Valeu, gente.